Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu vou estar resolvendo com vocês aí a questão de número 1.5 do capítulo 1 do livro Resistência dos Materiais do autor Hibble. Lembrando, né, que eu estou trabalhando aí com a sétima edição. Bom, o problema 1.5 ele pede para determinar as cargas internas resultantes que agem na seção transversal no ponto D do elemento AB. Então nós temos aí dois elementos, duas barras, a barra AB e a barra BC. Essas barras elas estão ligadas aí por meio de um pino, né, aqui no ponto B, e a gente vai se atentar a esse detalhe para quando a gente for determinar aí as reações de apoios. Porque a gente tem aí a reação de apoio no ponto A e reação de apoio no ponto C. Ambos os apoios são do segundo gênero, ou seja, é bom sempre a gente estar relembrando que aí o apoio do segundo gênero vai impedir a translação do elemento na direção horizontal e na direção vertical. E novamente, vamos se atentar aí para quando a gente tem dois elementos que estão ligados por rótula, por um pino, por um parafuso, porque aí a gente vai conseguir fazer uma análise estrutural mais precisa para determinar essas reações. Então agora eu vou desenhar primeiro o diagrama do corpo livre no quadro, calcular as reações de apoio e só aí a gente determina as cargas internas resultantes aí no ponto D. Então, pessoal, temos aqui no quadro o desenho dos nossos elementos estruturais, né? Então, a gente tem aqui o ponto D, que é justamente o ponto onde nós vamos analisar a seção transversal. Então, para a gente analisar o ponto D, a gente vai optar por olhar para a esquerda. Então, quando a gente olha para a esquerda, a gente tem aqui um apoio do segundo gênero. Então, vamos ter que determinar essas duas reações de apoio. Uma reação que impede aí a translação no sentido vertical e a translação no sentido horizontal. Então, eu desenhei aqui a nossa seção transversal cortada. Então, aqui no ponto D, na seção do ponto D, a gente vai ter uma força normal, a seção, que vamos chamar de MD, uma força transversal de cisalhamento, que vamos chamar de FD, e um momento fletor, que vamos chamar aí de MD. Então, para a gente determinar essas cargas internas resultantes, a gente tem que determinar aí essas reações de apoio. E para determinar essa reação de apoio, a gente vai analisar aqui, primeiro, a gente vai analisar o elemento AB, e lembrando, né, pessoal, toda vez que a gente tiver uma estrutura aí com elementos ligados por pino, por parafuso, então quando a gente tiver uma articulação, como é o caso aqui da nossa estrutura, a gente tem uma articulação aqui entre dois elementos estruturais. Temos o elemento AB e o elemento BC, que estão ligados aí por um pino. Então a gente pode analisar elemento por elemento. Então vamos analisar aqui o elemento AB. Então a gente pode separar os elementos. E nesse ponto aqui em B, a gente tem aí a força resultante desse elemento aqui, né, que a gente chama aí de FBC. Então, a gente tem essa distância, né, a distância desse elemento, que no caso é 0,400 ou 0,4 metros. Então, analisando esse elemento estrutural, para a gente determinar aí a reação de apoio AY, a gente pode fazer aí a somatória dos momentos no ponto B igual a zero. Então, aplicando aí a equação de equilíbrio do momento fletor no ponto zero, a gente consegue aí determinar a Y. Adotando o sentido horário positivo, então temos AY vezes 0,4, e aqui nesse ponto, né, a gente tem aí um momento fletor localizado sendo aplicado, um momento fletor de 70 newtons-metros, então mais 70 newton-metro igual a zero. Então,
AY vai ser igual a 70 menos 70 Nm dividido por 0,4 metros. Então, AY vai ser igual a 70 dividido por 0,4, temos aí um valor de 175 newtons. Então, conseguimos aí determinar a reação de apoio vertical. Agora, então vou já trazer para cá 175 newtons. Agora vamos determinar aí a reação de apoio horizontal. Então, para determinar a reação de apoio horizontal, a gente já pode analisar o elemento estrutural completo. Então a gente já consegue analisando aí o elemento estrutural completo. Então, pessoal, agora já podemos analisar toda a estrutura para, dessa forma, a gente determinar a outra reação de apoio, que é a reação horizontal. E lembrando, né, aqui o AY ele dá negativo. Então, como ele está negativo, quer dizer que a força aí está sendo aplicada para baixo, está sendo aplicada no sentido contrário ao que a gente arbitrou. Não é isso? Então, agora a gente analisando toda a estrutura, a gente consegue aí analisar e determinar a reação horizontal. Então, se a gente fizer aí a somatória do equilíbrio de momentos no ponto C, eu vou escrever aqui, a somatória do momento no ponto C igual a zero, a gente vai ter aí justamente a incógnita AX que vai causar um momento flutuar aí no ponto C. Então nós vamos ter AX, vamos adotar o sentido horário positivo, então temos AX vezes 0,2, AY no caso, como tá para baixo, né? A gente adotou para cima, mas quando a gente calculou, a gente viu que ele está sendo aplicado para baixo, então AY vezes 0,5 com 0,5 com 0,3 com 0,15 vai dar aí a Y, né? A Y vale 175 vezes 0,55 menos, mais no caso, mais 70 newtons metro. Tem mais alguma força? Acho que não, né? Então, isso igual a zero. 0,2 AX. Aí vamos resolver agora essa multiplicação e essa subtração. Então temos 175 vezes 0,55 menos 70. Então vamos ter aí igual a 26,25 newtons metro. Então, o nosso AX vai ser igual a 26,25 dividido por 0,2. Temos aí 131 newtons. Então esse é o valor da nossa reação horizontal, 131 newtons. Bom, agora para a gente determinar aí as cargas internas, é só aplicar aí as equações de equilíbrio da estática, que a gente consegue aí determinar essas cargas internas resultantes. Então, fazendo aí a somatória das forças em x igual a zero, nós temos AX mais a normal ND igual a zero. Logo, ND vai ser igual a menos 131 newtons. E fazendo aí a somatória das forças em y igual a zero, a gente consegue determinar a força de cisalhamento. Então, vamos ter VD menos AY igual a zero. Então, VD vai ser igual a 175 newtons. E, no caso agora, o momento, né? Então, fazendo aí a somatória do momento em D igual a zero, nós vamos ter
AY, no caso eu vou adotar aqui o sentido horário positivo ainda. Então nós vamos ter, não, como eu adotei aqui o sentido anti-horário positivo, então aqui também eu vou adotar o sentido anti-horário positivo. Aí a gente analisa se o que a gente adotou realmente é a direção correta, entendeu? Então nós vamos aí ter AY vezes a distância, né, que é de 0,05 mais MD. Isso tudo igual a zero. AY é 175 vezes 0,05 mais MD igual a zero. Logo, o MD aí vai dar negativo. Ou seja, o sentido é horário. A gente adotou o anti-horário, mas como deu negativo, o sentido aí vai ser anti-horário. Então, 175 vezes 0,05, temos aí o valor de menos 8,75 newtons metro. Deixa eu organizar. Menos 8,75 newtons metro. Então essas são as cargas internas resultantes no ponto D, localizado aí no elemento AB.